Bom, primeiramente, meus amigos e minhas amigas, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, antes de qualquer coisa, permitam-me me apresentar. Meu nome é Bruno Creado, sou professor e coordenador do curso de Direito do Unisal Lorena e hoje vou mediar a mesa redonda com o tema Revolta da Vacina e seus desmembramentos sociológicos e jurídicos. E nessa suprema mesa redonda temos a presença de dois míticos professores do Unisal, meus amigos pessoais, meu querido irmão, doutor Diego Amaro de Almeida, e também o meu querido amigo, professor doutor Tiago Gomes Luiz de Paula. Eu tomo a liberdade para ler aqui os currículos dos afamados professores. Professor Diego Almeida é mestre em História Social pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, licenciado em História pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, atualmente é coordenador do curso de História do Unisal Lorena, professor do curso de Direito, Ciências Contábeis, Educação Física, História, Pedagogia e Psicologia do Unisal Lorena, pesquisador do Centro Salesiano de Pesquisas Regionais, professor Luiz Pazin, consultor de expertise educacional, presidente do IEV, ex-presidente da Academia de Letras de Lorena, especialista em metodologias ativas, atuou como especialista em tecnologias educacionais do SEMESP durante 5 anos, foi do Laboratório de Inovações Acadêmicas do Unisal e aplica workshops de metodologias ativas em diversas instituições do Brasil. Meu querido amigo Diego, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno, é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um tema que se torna tão atual para o momento que nós estamos vivendo. Pois bem, também ele, palestrante de nosso evento, professor Tiago Gomes Luiz de Paula, advogado, doutorando em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e graduado em Direito na mesma instituição, membro do Conselho Nacional de Pesquisa, pós-graduação em Direito, professor pesquisador do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal Lorena, professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, professor do curso preparatórios para concurso público e autor de diversos artigos relacionados ao direito público, difuso e coletivo. Meu amigo professor Tiago, muito obrigado pela presença. Imagina. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar com vocês. Pois bem, meus amigos, feito isso, para explicar ao público, hoje nós vamos discutir a questão da revolta da vacina e a sua relação com o momento atual que vivemos do Covid-19. Você vai nos acompanhar pelo YouTube. Basicamente, nós teremos 3 grandes momentos aqui. A priori, nós abrimos com uma explanação dos dois professores sobre o tema de forma genérica. Posteriormente, nós vamos adentrar na questão da atualidade, onde os dois professores também vão declinar a relação entre o momento histórico e o momento que vivemos. E, ao final, os professores farão uma conclusão. Pois bem, então, iniciando aí a nossa mesa redonda, eu vou passar a palavra ao nosso queridíssimo professor Diego, com a seguinte pergunta: o que foi e como foi a conhecida revolta da vacina? Meu amigo, passo a palavra. Bruno, muito obrigado. Eu vou pedir licença para poder abrir um slide aqui que vai nos ajudar e vai ilustrar um pouco essa primeira fala aí, que vai contextualizar a história, né, dessa revolta da vacina. Eu vou compartilhar com vocês aqui.
Bom, então agora vamos falar um pouco dessa revolta da vacina e o que aconteceu no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil. E aí eu já quero chamar a atenção para esse título: Bota Abaixo o General Mata-Mosquito e o Código de Torturas. Trago aqui no início uma provocação que faziam com Oswaldo Cruz, que foi o grande, né, médico sanitarista que acabou resolvendo os problemas do Rio de Janeiro. Mas no começo, é claro, até pela a revolta da vacina, se dá porque não estavam satisfeitos com o trabalho que Oswaldo Cruz estaria realizando. Mas esse trabalho que ele estaria realizando tem muito mais a ver com uma falta de comunicação do que realmente a efetividade, pois sabemos que aquilo que ele fez no Rio de Janeiro provocou, sim, melhoras. E aí mais uma palavra de honra, diz aqui nessa charge: aquele que no primeiro que puser a mão no braço da minha mulher, põe-lhe o pé na cara. A população estava revoltada porque naquele momento as pessoas não entendiam por que da obrigatoriedade da vacina. O que levava a isso? Por que as pessoas não podiam escolher? E até no início, quando a campanha começa em 1903, o Oswaldo Cruz prefere uma forma em que as pessoas escolhessem, decidissem pela vacina ou não. No entanto, isso não vai ser suficiente e acaba então se provocando uma obrigatoriedade. É claro que a gente tem que pensar que essa sociedade é diferente da nossa e os costumes são diferentes dos nossos. Então as mulheres que acabavam estando quase que por uma questão de obrigatoriedade na submissão dos maridos dependiam da permissão deles para que isso fosse feito. No entanto, com a lei da obrigatoriedade da vacina, faziam com que esses agentes pudessem invadir as casas, aplicar a vacina mesmo a contragosto do marido, a contragosto da mulher e de quem quer que fosse. É interessante, o Olavo Bilac, que é um importante poeta brasileiro, vivenciou esse período no Rio de Janeiro. Ele nos diz o seguinte: semana maldita, some-te, mergulha no grande abismo insondável do tempo, onde há esquecimento para tudo. E começa a perceber que foi algo de fato catastrófico. Não estava fácil a situação no Rio de Janeiro. Nós temos aí um cenário que é o fim da escravidão, então o aumento de pessoas nos centros urbanos, e o Rio de Janeiro é a capital, né? A capital foi a capital do Império, é a capital da República. Nós temos diversos problemas sanitários. O prefeito do Rio de Janeiro, junto com o presidente da República, acabam por decidir um planejamento que faria mudar este Rio de Janeiro. Então aquele Rio de Janeiro tumultuado, aquele Rio de Janeiro carregado de doenças, precisava passar por uma reforma. Então o prefeito Pereira Passos e o presidente Rodrigues Alves acabam então iniciando esse processo, mas de forma muito dura. Eu tenho um volume de pessoas muito grande vivendo em uma série de casas, não tenho tratamento de esgoto, não tem. Então as doenças cada dia se proliferam mais e mais no Rio de Janeiro, ao ponto em que começaram a chamar o Rio de Janeiro de túmulo dos estrangeiros, e até alguns anúncios surgiram na época convidando as pessoas para irem para a Argentina, para não passar os perigos da epidemia no Brasil. O Rio de Janeiro do início do século XX, ele contava ali com 700 mil habitantes, falta d'água, de tratamento de esgoto. As doenças que estavam crescendo na capital do Brasil eram tuberculose, hanseníase, tifo, sarampo, difteria, coqueluche, febre, peste, varíola. E a varíola vai ser uma gripe, né, que, assim como o caso que nós estamos vivendo agora, foi um caso que levou muitas mortes para a capital federal. O problema, o que estava causando a revolta da população? Demolição das habitações, ou seja, as pessoas eram expulsas das suas casas. Acabou que neste momento aumenta o número de favelas no Rio de Janeiro, é aí que começa a incidência das favelas. Não existe um planejamento para isso. O único planejamento do prefeito Pereira Passos, do Rodrigues Alves, é modificar o Rio de Janeiro. Até quem vai chamar pela primeira vez o Rio de cidade maravilhosa é o presidente Rodrigues Alves. Nesse momento, eles estão construindo as Garden Parks, os boulevards, né, aquelas avenidas gigantes, para mudar o perfil do Rio de Janeiro. Só que isso começa a causar um desgosto da população. Então, a população já se revoltava contra as medidas tomadas pelo governo.
a exploração das fábricas, a exploração do trabalhador. Eu tenho um volume grande de pessoas desempregadas, eu tenho o início de uma produção fabril e eu tenho muita exploração. A prepotência das autoridades. Rodrigues Alves, por exemplo, ele adotou nessa época uma medida que acabou enterrando a industrialização para a manutenção do modelo agrário que prevalece até hoje no Brasil. Então, observem que existe uma população que está desalinhada, ela está cansada, ela quer mudança, ela pede mudança. Não foi fácil para Rodrigues Alves, não foi fácil para Oswaldo Cruz, porque alguns se colocaram contra essas mudanças, mas se colocaram contra também a obrigatoriedade da vacina. Tanto aqui, o Rui Barbosa, que era senador na época, ele diz assim: duvidosa pende ainda aqui a verdade científica. Ou seja, não tinham certeza se a doença era tudo aquilo mesmo. As pessoas duvidavam se realmente havia necessidade da vacina. Mas por isso mesmo, quanto à verdade jurídica, não pode haver dúvida nenhuma. Assim como o direito veda o poder humano de invadir-nos a consciência, assim veda transpor a epiderme, ou seja, obrigar a vacina. Uma envolve a região moral do pensamento, a outra a região fisiológica do organismo. Dessas duas regiões se forma um domínio impenetrável da nossa personalidade. Então, muitos políticos e políticos respeitados no Brasil daquela época começam a se colocar também contra essa motivação dura, essa exigência da aplicação da vacina, entendendo que deveria ser uma escolha da população, questionando a autoridade científica e sanitária de Oswaldo Cruz. Aqui é uma cena que retrata, que é uma brincadeira com a questão da revolta. Vem aí Oswaldo Cruz liderando a sua cavalaria. Aí pode observar que os cavalos lembram seringas, e a população ali, maioria negros, imigrantes, que acabavam sofrendo mais com relação a tudo isso, por não entender tudo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e a obrigatoriedade da vacina. Como que começou essa revolta? No dia 9 de novembro de 1904, o jornal A Notícia, olha a imprensa envolvida aí, ela solta de maneira assim como fogo de reportagem a lei que Oswaldo Cruz criou obrigando a vacina, mesmo a contragosto das pessoas. Então, o início da revolta se dá com essa notícia, mostrando que agora existiu uma lei dizendo que as pessoas seriam vacinadas, bem dizer que a contragosto. E não existia uma comunicação, as pessoas não tinham clareza do que estava acontecendo, a doença era real. No entanto, não foi feito um trabalho que pudesse mostrar para a população os motivos da vacinação, que gerasse um entendimento disso. Então a revolta começa ali no dia 10 e vai até o dia 18 de novembro. Tudo por conta então dessa obrigatoriedade. Antes disso, o Oswaldo Cruz tenta controlar a epidemia por isolamento e desinfecção, mas não vai resolver e por isso vai ser necessário tomar essa medida. No meio de tudo isso, existe uma oposição tentando provocar um golpe contra o presidente Rodrigues Alves, até por conta desses privilégios que ele acaba concedendo aos fazendeiros. E vão tomar essa condição da obrigatoriedade da vacina como motivo para remover o presidente do poder. Não vai dar certo. O motim que começa no dia 10, a revolta que começa no dia 10, ela tem duas características. Uma está voltada para essa questão da própria revolta da vacina, e outra, uma provocação que aconteceu porque o movimento monarquista, os florianistas estavam se organizando contra Rodrigues Alves. Então existiam ali duas condições paralelas, claro que uma provocando a outra. O Rodrigues Alves então acusa senadores e deputados por autoria do movimento. É claro que ele vai permanecer no poder, não vão conseguir retirar Rodrigues Alves. Apesar de ser um motim que aparentemente não tinha lideranças, ele vai perder o controle. Tanto que as forças militares, o exército é convocado para conter tudo isso. E acabam invadindo bairros do Rio de Janeiro na intenção de reprimir esse golpe, esse motim. O fim da rebelião termina com 1.000 detidos, o número está errado aí, e 460 deportados.
Lima Barreto, outro importante escritor carioca, importante escritor brasileiro, ele diz assim: o motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado. Propaga-se, espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação com o que tiroteia acolá. São independentes. Não há um chefe geral, nem um plano estabelecido. O Lima Barreto está chamando a atenção aqui para dois motivos. Ele está dizendo, realmente o que está acontecendo aqui na capital são dois movimentos. Um que pretende tirar o presidente do poder e outro que se coloca contra a obrigatoriedade da vacina. Então, ele está também mostrando que isso é evidente no período em que eles estão vivendo. No número de mortos pela varíola, aí a gente tem um pequeno gráfico. Aí, ó, em 1904, nós tivemos 3.500 pessoas morreram pela gripe provocada pela varíola. Em 1908, tem um crescimento de 6.550. Por que aconteceu isso? Até 1904 estava uma campanha, o processo, só que esse ritmo epidêmico aumenta. Só que com a insistência da obrigatoriedade da vacina, olha em 1910, nós temos um caso de varíola no Rio de Janeiro. E aí aconteceram algumas coisas interessantes. Oswaldo Cruz, que era o chefe da saúde pública no Rio de Janeiro, ele acaba criando um novo cargo público, que são os compradores de ratos. É isso mesmo, compradores de ratos. O que essas pessoas faziam? Passavam pelos bairros, pagavam uma pequena quantia para os moradores em troca desses ratos para tentar diminuir outras doenças. E vejam bem, o povo brasileiro, como alguns brincam, é muito esperto, precisa muitas vezes ser estudado. O que muitos brasileiros começaram a fazer? Começaram a criar ratos para vender para o governo. Então, isso foi um episódio interessante, porque o governo, para tentar diminuir, passa a pagar, então, para que esses ratos sejam capturados, e a população começa a criar novos ratos para vender para o governo. Falando um pouquinho de Oswaldo Cruz, ele é do Vale do Paraíba, ele nasceu em São Luís do Paraitinga, ele se especializou em grande médico, forma-se no Brasil, mas ele vai se especializar em microbiologia em Paris. Foi nomeado diretor-geral da saúde pública, que é onde ele vai ter, então, o seu nome marcado por toda a história, pela eficácia que ele realizou no Rio de Janeiro, erradicando a febre amarela. Porém, em 1909, não podendo continuar nos cargos públicos, ele acaba pedindo exoneração da direção da saúde pública. Ele entra, consegue enfrentar todo esse problema, resolve essa situação no Rio de Janeiro, e em 1909 ele deixa esse cargo. Em 1913, ele vai entrar para a Academia Brasileira de Letras, esse Olimpo que guarda as grandes mentes da literatura brasileira. Na sua posse, foi dito o seguinte, que algumas cadeiras da academia deveriam sim ser reservadas aos grandes cientistas, pois eram mentes brilhantes que muitas vezes não estavam produzindo literatura, mas que a academia deveria receber esses cientistas também. Então, Oswaldo Cruz passa a integrar o grupo de imortais do Brasil. É nomeado em 1916 para prefeito de Petrópolis, onde faleceu em 17. No seu testamento, ele deixa uma ideia muito interessante. Além de pedir para que as pessoas não gastem tempo enlutados por ele, que as pessoas não... que procurem festas, que procurem alegria, ele pede, não vista luto, não se vista de preto, dizendo que aquele traje preto era anti-higiênico, então que as pessoas vestissem branco. Então ele vai colocando, ele vai mostrando essa posição sanitarista, essa posição voltada para a saúde, acompanha Oswaldo Cruz até seus últimos dias, e nos seus textos, aquilo que ele produziu, que saiu pela Academia Brasileira de Letras, também fica evidenciado. A história, no final, reconhece aqueles que lutaram, aqueles que fizeram. É claro que no momento ele vai ser perseguido pelas duras decisões, e às vezes duras decisões precisam ser tomadas. Acaba sendo aclamado meio que herói depois dessa vitória, viva o Messias da higiene, viva o Dr. Oswaldo Cruz. A história vai mostrar quem são os heróis, aqueles que fizeram de fato, se empenharam e muitas vezes tomaram decisões que não foram bem vistas, mas que no futuro ficou comprovado que era necessário. Oswaldo Cruz é um nome que nós reconhecemos
marcado aí pela história, por todo esse trabalho realizado para diminuir, minimizar essas questões que envolvem a saúde pública, mas também tivemos ali o mestre Prata Preta, que era um grande capoeirista, que foi tido como um líder popular da revolta. Se posicionou, pois para a população não ficava claro toda essa condição de obrigatoriedade. Então, os movimentos populares se reúnem. Pode parecer um ato equivocado, mas quando nós somos obrigados a algo, nós devemos minimamente questionar. E a população deve se posicionar para querer entender. E é papel do Estado, o papel desses que governaram o Brasil, tentar mostrar a importância de tudo isso, para que nós não ficamos nas sombras, né, sem saber o motivo. Já existe o susto das doenças, já existe o medo, né, que nos persegue. São essas considerações. Bom, eu volto aqui para a tela de vocês, só esperando aqui um momentinho só. Olá, bom, essas são as minhas palavras iniciais, eu quis mostrar um pouquinho aqui, eu acho que é interessante mostrar que existiu um movimento de oposição, que não foram só flores, porque quando nós olhamos para a história, nós tendemos a olhar o que ficou de melhor. Mas não, as coisas não aconteciam tão diferentes do que acontecem hoje. Nós só precisamos tomar alguns cuidados, e a história ela tem esse papel, fornecer para nós elementos que possam nos ajudar a compreender aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que a nossa sociedade vive. Então, assim, olhar para esse passado e analisar esse nosso presente é perceber que existem muitas similaridades que nós podemos aproveitar. Ainda no Rio de Janeiro, mais tarde, nós vamos ter o caso da gripe espanhola, que vai ser uma grande pandemia também. E naquele momento, o governo já tinha aprendido um pouco com os seus erros. E ele começa a fazer uma campanha muito forte para que as pessoas entendam a necessidade do cuidado com a saúde, a necessidade do isolamento. Mas existe uma tendência forte, nós temos dificuldades em querer entender a posição desses cientistas. Nós precisamos, nesse momento, naquele momento e nesse momento, quem tem que falar é... Bom, professor Bruno, essas são minhas palavras iniciais, espero que o som tenha saído bem aí. Meu amigo, professor Diego, muito obrigado pelas palavras iniciais. Acho que esses contornos sobre a questão da revolta da vacina foram muito elucidativos, né? Para quem está em casa nos assistindo, muitas informações novas foram anexadas. Muito obrigado, professor. Brilhante a exposição. Eu que agradeço, Bruno. Pois bem, meus amigos, agora passarei a palavra ao professor Tiago Gomes, e ele também terá 30 minutos. E agora a pergunta a ele é um pouco diferente, que é: quais os contornos jurídicos da revolta da vacina? Ou seja, quais os efeitos jurídicos que nós vemos na mudança da legislação após esse período de revolta? Professor Tiago Gomes, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Imagina, Bruno, eu que novamente agradeço o convite, a oportunidade de estar com dois mestres excepcionais, e ainda mais para discutir um tema que é saúde, direito e saúde, que são duas áreas que tem um prazer muito intenso de falar, de discutir, e que necessita realmente de muita discussão, de muita reflexão. Bom, fui acompanhando aqui atentamente toda essa exposição do professor Diego, uma exposição sensacional, e à medida que ele ia avançando nas suas exposições, e fui aqui registrando alguns pontos que, para você que é nosso aluno de direito, ou pessoa que é interessada neste assunto, existem pontos aqui que são muito marcantes do ponto de vista jurídico e muito ricos para nós discutirmos. E nesse primeiro momento, nessa minha primeira fala, eu vou tentar contextualizar vocês
fazendo um alinhamento entre aquilo que foi praticado de fato, a visão do direito daquela época, e contextualizando um pouco com o cenário que nós temos atual, sim? E aí depois, num segundo momento, nós vamos falar mais em específico dessa questão da imunização, se pode ou não pode, se é ilegal, ilegal, sim? Então, para que você entenda essa minha primeira linha de raciocínio. Então, professor Diego, ali na sua exposição, em especial quando ele faz aquele apontamento, salvo engano, de Rui Barbosa, ele mostra uma discussão jurídica que existia naquele momento, uma discussão jurídica, sim, num ambiente político, mas jurídica, sobre o limite, ou o que seria, qual a amplitude do direito à personalidade, sim? Nós sabemos que os direitos da personalidade, eles integram o ser humano e eles são indissociáveis, e aí se discutia, será que o acesso e a disposição do corpo poderia se dar da forma, seria uma violação desse direito à personalidade, o processo de imunização? Hoje, para nós, isso seria muito claro, mas naquela época, essa dimensão do contorno, da amplitude e desses direitos da personalidade não eram tão claros como isso é hoje na nossa legislação. Isso serve para mostrar para você, principalmente você que é estudante dos primeiros anos, como o direito ele é dinâmico, como o direito ele está em constante processo de modificação. A sociedade é dinâmica, então natural que os valores, né, diferente daquilo que se identificava na época uma resistência muito grande para a vacina, hoje nós temos um movimento muito oposto, né? As pessoas, olha, é importante vacinar, tem que vacinar. Por que hoje talvez a percepção é diferente? Porque o direito ele trabalha de uma forma diferente, ele foi evoluindo de forma a dar essa clareza dos institutos, da amplitude do direito, da dimensão de cada um dos direitos. Veja que a questão do direito à personalidade ali ainda estava em construção, aquela delimitação entre aquilo que separa o direito privado e o ponto em que o direito público pode interferir no privado, isso ainda não estava muito claro lá. Hoje, nós já temos uma visão já diferente, sim? Em inúmeros aspectos. Hoje o Estado ele pode intervir em algumas situações, em alguns cenários, no âmbito privado, e isso vai ser considerado plenamente possível, plenamente legal, porque entre um direito individual e o direito coletivo, prevalece o direito da coletividade em detrimento ao direito individual, sim? E ainda dentro desse contexto, entre esse choque entre um direito público e um direito privado, é interessante discutir essa questão naquele momento da fala do professor Diego, em que ele fala que vários imóveis eles foram derrubados, inúmeras obras sanitárias elas foram realizadas. Mas veja, eu já tinha um Rio de Janeiro que já estava instalado, eu já tinha pessoas e estruturas já existentes. Naturalmente que seria necessário modificar aquelas estruturas ou promover modificações, e veja que hoje isso é muito claro para nós. Hoje, se são necessárias tomar medidas sanitárias ou promover readequação do espaço público e dos equipamentos públicos, e isso vai, de alguma forma, gerar a perda do direito à propriedade, isso vai obrigar o Estado, sim, o Estado tem direito de ter e de adquirir, ainda que forçadamente, a sua propriedade? A resposta é sim, mas hoje nós temos um instituto já consagrado, que é a desapropriação. Então, dentro deste cenário, o Estado visa só depois ele se apropriar do bem. Naquele momento não existia essa clareza desse instituto, sim?
e nem do seu funcionamento. Então veja que, pelos relatos históricos, olha, eu preciso ampliar a rua aqui, eu preciso fazer isso aqui, vamos derrubar esse imóvel, derruba esta casa, derruba este prédio, vamos para instalar uma infraestrutura que antes era inexistente. Hoje, se isso fosse acontecer, antes da destruição, antes do Estado assumir o controle, o domínio, a posse, ou enfim, a propriedade, vamos assim dizer, deste bem, ele deveria indenizar antecipadamente, sim, que é o efeito da desapropriação ordinária. Então, veja que, em parte, se nós temos um instituto hoje, claro, bem delimitado, que qualquer eventual arbitrariedade por parte do Estado, eu posso me insurgir com relação a isso, veja que esta experiência foi vital para tratar brasileira, foi para delimitar o poder de intervenção do Estado, para criar mecanismos como hoje nós temos a desapropriação, sim, para criar sistemáticas para o Estado promover toda essa utilização dessa propriedade, sim. E naquela época isso não existia muito claro. Nem se falava ainda na ideia de função social da propriedade. Isso que, de certo ponto, também contribuía para gerar uma revolta. Porque as pessoas falavam, não, isso aqui é meu. O que o Estado quer tirar de mim, esse bem, que não pertence a ele? Naquele momento, a ideia de propriedade era vista como um direito absoluto e inquestionável. Hoje, pelo direito urbanístico, pelo próprio direito administrativo, constitucional, nós já sabemos que o direito à propriedade ele não é um direito absoluto em si. Ele, a um indivíduo, a uma organização, enfim, a pessoa lhe é dado o direito à propriedade desde que essa propriedade ela atenda à função social, que ela atenda à finalidade para a qual ela existe. E dentro deste cenário, veja, se eu tenho uma necessidade pública, sim, se o interesse público ele é relevante, mesmo que eu tenha adquirido a propriedade de forma legítima, mesmo que eu esteja dando uma função social individual para aquele imóvel, provavelmente boa parte deles, naquela época, seriam comércios, seriam casas, estavam ali, até mesmo não existindo esse instituto, mas vamos imaginar, hipoteticamente, eles estavam dando uma função social. A função social individual versus a função social coletiva, é lógico que prevalece o interesse da coletividade. Isso parece muito claro para nós, porque nós estamos olhando fatos pretéritos à luz das nossas percepções atuais. Mas, naquele momento, a percepção do direito e dos institutos eram muito diferentes. Uma questão, então, veja que, embora não possamos dizer que foi a revolta da vacina que fez surgir esses institutos que hoje nós temos de intervenção estatal na propriedade privada, inegavelmente que a experiência, que a expertise vivenciada pelo Estado no passado contribuiu, de uma certa forma direta ou indireta, para o delineamento desses institutos que nós temos atuais, do direito público, em especial o direito administrativo e urbanístico. Outro comentário também que é interessante fazer e pontuar é que, veja que nós temos dentro dessa discussão, ao mesmo tempo, uma discussão de ordem de saúde sanitária e uma discussão de natureza política. Veja que estamos, quando se diz que a história ela é cíclica, veja que nós estamos, e essa afirmação é uma verdade, nós estamos num outro momento, totalmente diferente, mas neste momento de Covid-19, nós temos uma discussão de um problema sanitário, mas também um momento em que a estrutura estatal ela vive também uma crise política. De um lado, alguns líderes políticos dizendo que não há motivo para alarmar ou para, enfim, gerar esse estado de caos, e no outro lado, já
políticos já numa postura mais conservadora, enfim. E nota-se que existe sim uma preocupação maior ou menor, cada um com um critério. O meu é economia, o meu é saúde, enfim. As perspectivas que são levadas em consideração no momento da tomada de decisão, elas têm algum tipo de fundamento, elas têm algum tipo de critério. Mas você consegue observar que os principais personagens, os principais atores desse cenário, dessa discussão, você consegue notar ainda que implicitamente interesses políticos em eleições futuras. Então, veja que o tempo muda, mas um conflito em saúde sempre é um bom pretexto para tentar discutir a estrutura de Estado, para fazer promoção, fazer autopromoção visando a conquista de cargos futuros. Veja que existem certas práticas que o tempo passa, mas elas não alteram, infelizmente. E ainda também é interessante comentar que o Rio de Janeiro precisou atingir o fim do poço, uma situação muito desfavorável, para só então resolver adotar políticas de ordem de natureza urbanística, de ordem de natureza sanitária. E dentro desse contexto, veja que não aprendemos muito com essa experiência, infelizmente. Hoje, o Brasil, os índices de saneamento do Brasil são baixíssimos. Existe uma proporção muito grande da população que habita em áreas que não são servidas do fornecimento de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto. Nós hoje, ainda hoje em pleno século XXI, mesmo após essa experiência trágica do Rio de Janeiro, a sociedade cresceu, as cidades cresceram, e ainda hoje uma boa parcela da população no Brasil não tem acesso a esse instrumento que é tão básico, a água e a coleta de lixo. Coleta de lixo também, mas principalmente de esgoto, tratamento desse esgoto. Em geral, nós começamos a observar que no Brasil, na gestão pública de uma forma geral, não se tem tanto uma visão do ponto de vista urbanístico a longo, médio e longo prazo. Sim? Então, eu só vou preocupar em readequar as minhas estruturas, sim, quando eu já tive um total colapsamento da estrutura já existente. Dificilmente, não é comum, não é praxe encontrar dentro do serviço público, exceto no programa de imunização, que eu vou falar no segundo momento, mas nessas questões urbanísticas não se tem uma visão preventiva de longo prazo. Olha, eu já sei que o sistema ou a estrutura que nós temos, de ruas, de vias, de coleta de água, de esgoto, hoje ele supra essa necessidade, mas daqui a 20 anos ele já não vai dar conta. Vamos começar a construir agora um modelo novo, um modelo do futuro, para quando nós chegarmos nesse futuro, tudo já está certo, tudo já está preparado? Não. Nós precisamos chegar numa situação de desconforto total para daí implementar medidas para contornar aquele problema. Então essa parte desse projetar o futuro, o serviço público, a gestão pública, ela ainda é muito deficitária. E ela paga um preço por isso. Porque uma vez que eu já tenho uma infraestrutura instalada, ou pessoas, empresas, localidades, para fazer a urbanização daquele espaço, para fazer a adequação de uma estrutura já existente, é muito mais complexo do que você projetar sistemas e serviços públicos de uma estrutura que ainda não existe. Porque como não existe, eu consigo justamente planejar a forma ordenada como eu quero o crescimento daquela cidade, a forma ordenada como eu quero ocupar aquele espaço urbano. E nós ainda não temos a preocupação necessária. Tivemos alguma evolução, sim, não posso negar. Nós temos o Estatuto das Cidades e N outros instrumentos
que tentam organizar e estruturar o espaço urbano, o desenvolvimento das cidades, a criação de regiões metropolitanas, enfim, tivemos alguns avanços, mas essa política de construir hoje o futuro, ela ainda é muito deficitária. Então veja que não aprendemos muito com essa experiência da reforma, da revolta da vacina. Outro ponto também que é interessante comentar, que hoje nós falamos muito de fake news, que a internet propiciou o advento, a disseminação de fake news. Mas veja, se você for consultar, veja que fake news não é algo recente de uma sociedade contemporânea. Há registros históricos de que existia um comentário da sociedade à época que as pessoas que existia uma dessas imunizações, dessa vacina era produzida de algum material que era composto do organismo de bovinos, sim? Então, uma notícia, uma fake news que era difundida na sociedade desse tempo era que quem se imunizasse, quem tomasse, adquiria bovinas. Hoje a gente dá risada disso, acha engraçado, mas veja que para aqueles que eram contrários ao movimento de vacinação, espalharam uma fake news uma notícia falsa como essa é um exemplo que toda vez que nós temos uma crise, uma divergência de ordem como essa, fake news, elas vão existir, não são um produto da sociedade atual, elas sempre existiram e sempre vão existir em um contexto de saúde. E por fim, para finalizar esse meu primeiro comentário, do ponto de vista jurídico, veja que a ética, né, ela é muito importante numa sociedade doente. Veja que a estratégia adotada pelo governo, pela gestão, de adquirir animais que pudessem eventualmente contribuir para o crescimento da doença, pessoas para obter uma vantagem mínima que seja para ganhar até 300 contos de reais ou um valor equiparado. O professor Diego falou muito bem nesse primeiro momento de fala. Mas para ganhar uma quantidade X de moeda, começaram a criar. Veja que você tem uma deturpação do Instituto que é extremamente positivo. E estamos hoje em outro momento, mesma coisa, a mesma realidade vivenciada nos dias atuais. O governo não está comprando rato, mas ele criou um programa de auxílio emergencial, porque muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar ou perderam seus empregos. E um dos relatos, isso ainda não vem de fonte oficiosa, não é de fonte oficial, mas tem muitas pessoas que estão reclamando, o sistema não funciona, olha, eu não consigo receber, o governo não quer me pagar. Mas na verdade são todas pessoas que têm empregos, que não se adequam ao programa e partindo daquela história. Bom, vamos ver se eu ganho qualquer coisa. Enquanto nós não mudarmos essa cultura, enquanto o brasileiro ele não identificar que a minha microvantagem individual ela gera prejuízo para outros, e na verdade esse prejuízo coletivo vai resvalar em mim mesmo, a coisa, nós não vamos conseguir construir o Brasil que a gente quer. Então, veja que aquela mesma discussão, aquele mesmo problema ético enfrentado lá, continua existindo com outras proporções, com outros contornos, mas o problema, o aspecto ético, essa visão do individual versus o coletivo, ainda hoje é um problema persistente na nossa sociedade. E aí, com isso,
vou me conter e vou parar nesse momento com essas primeiras observações, porque eu preciso passar a palavra para os colegas. Muito obrigado, queridos. Professor Tiago, meu amigo, muito obrigado. Ótima explanação. E diga-se de passagem, o professor Tiago já introduziu a segunda parte do nosso debate, que é muito importante até, que é a seguinte questão que eu trago aos nossos palestrantes, né? Que é, qual é a relação entre o momento da revolta da vacina com o momento que nós estamos vivendo? Essa fala do professor Tiago, que ele falou rapidamente, traçou pequenos comentários desse comparativo, eu acho muito importante para a gente compreender o que aconteceu no começo do século passado, né, professor Diego, e o que está acontecendo agora, no começo desse século. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Diego, que tem 20 minutos para falar, e depois passo a palavra para o professor Tiago, tá bem? Pois bem, professor Diego. Olá, professor Bruno. Vai ser um prazer poder responder. Muito bom te ouvir aqui, Tiago. Já peguei uma série de ideias, inclusive a relação da fake news, né, que foge um pouco, mas já tinha um outro nome no passado alemão. Se meu alemão não estiver errado, Lügenpresse já era colocado, né? A questão das fake news, de fato, não é uma novidade. E nós temos que nos ater a alguns pontos. Eu vou falar do aspecto, então, aqui histórico-sociológico, demonstrando algumas situações. Por exemplo, o professor Tiago também falou dessa questão que envolve as decisões políticas, os movimentos políticos, aproveitando de um movimento de causa e de saúde que nós estamos vivendo. Então, naquele período aconteceu isso. Houve então, uma incidência de um aproveitamento político do momento. Então, assim, é uma coisa que nós temos que ter atenção. É o primeiro ponto que eu chamo atenção. Quando nós vivemos situações de pandemia, nós temos que, e epidemia, quem que nós temos que escutar? Eu acho que todo mundo tem que falar, mas quem nós devemos escutar são aqueles que dominam a ciência. Quando nós fazemos um estudo das epidemias, nós verificamos que médicos, cientistas começam a apontar um sinal que é interessante, é um caminho para a solução, é um caminho para resolver. Assim como Oswaldo Cruz colocou naquele momento. E agora nós estamos vivendo. Sabemos que o vírus existe. Sabemos que o vírus está matando. Sabemos tudo o que está acontecendo. Mas nós insistimos em desobedecer regras sanitárias. O professor falou da questão da história ser cíclica, mas assim, o passado aconteceu, a gente não vai conseguir mudar. Então, se nós estamos experienciando situações que de alguma forma nós vivemos, no sentido assim, e percebemos que a nossa ação continua sendo equivocada, nós temos que parar e observar por que nós estamos agindo de maneira equivocada novamente. Então, nós vamos correr o risco de ampliar, por exemplo, o número de prejuízos com relação a mortes, no caso, eu digo assim, de a gente continuar morrendo pessoas por uma questão de imprudência. Então, assim, será que, quando nós observamos, eu não entrei no quesito da parte da história econômica, mas nos momentos a economia despenca. E não é o fato de estar tudo aberto que as pessoas não estão consumindo. As pessoas estão com medo, não têm recurso. Então, assim, é um estado de crise, é um momento de crise, é um momento de crise. A gente vai ter que fazer o possível para suportar e nos levantar depois que isso tudo passar, como foi no passado. Quando nós olhamos para a gripe espanhola, eu vou chamar a atenção dela de novo, que ela foi um dos problemas do Rio de Janeiro. É claro que ela é posterior à revolta da vacina, mas ela vai causar danos semelhantes. Só em Taubaté morreram 3.600 pessoas na gripe espanhola. Então, assim, e cometemos erros idênticos. Se você pega o comunicado da Secretaria de Saúde, do Serviço de Saúde da época, eles vão dizer a mesma coisa. Lave a mão com sabão, mantenha isolamento, com os idosos se deve redobrar o cuidado. E nós insistimos. Temos provas que funcionou num tempo, temos provas que funcionam num dado momento, mas nós preferimos acreditar em falsas notícias. Nós preferimos nos aproveitar deste momento para nos beneficiar. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no comércio, por exemplo, altos preços, as pessoas tentando ganhar em cima disso. Aí a questão dos ratos, que nem o professor também lembrou,
E as pessoas acabavam criando mais doença para poder se beneficiar de recurso financeiro. E não existe aí o entendimento. A sociedade só muda se eu consigo mudar também. Como pessoal, não adianta, não existe um herói. O herói sou eu, o herói é você, o herói é aquele que está fazendo. Então nós temos que lembrar que somos cidadãos e as coisas só vão mudar se nós mudarmos. Se nós fizermos o que é correto. Parece que cidadão é algo complexo, né? Mas não é. Cidadãos são os atos mínimos. É seguir como tem que ser seguido. É atravessar uma faixa de pedestre. É lei, é norma, vamos seguir. Eu estou cumprindo meu papel. Quando eu questiono, eu quero saber qual é a verdade. Eu estou cumprindo meu papel. Quando eu me responsabilizo em ver uma notícia e verificar a autenticidade, eu estou cumprindo meu papel de cidadão. Porque todos nós provocamos a opinião de alguém. Então nós somos responsáveis pela opinião de alguém. A imprensa lá atrás acabou gerando a revolta da vacina, porque do jeito que a lei chega no jornal, ela acaba provocando um pânico e as pessoas vão às ruas e vão às ruas de forma violenta. Eles vão destruir lojas, eles vão destruir os lampiões da cidade, eles vão fazer, enfim, um grande movimento, até porque queriam entender o que está acontecendo. É legítimo no sentido de entendimento. Teve aqueles que se aproveitaram do momento para levar vantagem política, financiados por grupos políticos que eram associados aos monarquistas e aos florianistas para poder, então, fazer valer a sua vontade diante da situação nacional. É claro, o governo já retirava muito do povo. Aí eu vou pegar um discurso que nós ouvimos muito nos últimos anos. O povo quer mudança. Pois bem, o povo sempre quis mudança. O povo só nunca quis mudar. O povo sempre esteve cansado de ser explorado, de ser perseguido, enfim, de ter sofrido tudo que sofreu na mão dos governo pós-governo. Tá? Não é uma novidade. Não é uma novidade. Quando nós olhamos para a política, eu me assusto no sentido que eu acho que as pessoas deveriam cumprir seu papel também ali. Eu acredito muito nisso. Nós temos uma das leis mais belas, a nossa Constituição. Só percebo que ela não é efetivada como deveria. Colheríamos bons frutos se fosse. Colheríamos bons frutos se as pessoas simplesmente fizessem aquilo que elas têm que fazer. Acho que o ponto-chave é esse: fazer simplesmente aquilo que temos que fazer. Já seria uma novidade, um ganho tremendo. Ganharíamos como sociedade, ganharíamos como nação, ficaríamos melhores, porque espaço para melhorar sempre tem. O Rio de Janeiro vive ainda muitos problemas que estão acarretados aí desde a transferência da capital para lá, né, e depois da saída, mas os problemas ficaram no Rio de Janeiro. Em grande parte, nós olhamos essa questão do bota abaixo, a reforma. O Thiago falou uma coisa que eu adorei, que a gente está preparado para o futuro chegar, né? Então, assim, e nós acabamos estando na mesma situação passada, não planejamos nada, não pensamos nada. E aí acabamos perdendo com tudo isso. E é uma situação... A história está aqui para nos ensinar. A história que nós aprendemos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um olhar assim. Tem um escritor inglês que tem uma afirmação que eu adoro. O passado é terra estrangeira. Lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Porém, eu digo que olhando para esses estrangeiros que estão lá no nosso passado, nós podemos aprender com eles e fazer uma história diferente e fazer as coisas do jeito que elas precisam acontecer. Vários são os pontos ilustrativos que nós podemos tirar de lá, perceber como acontecia e ver que estão se repetindo agora. E nós que temos que decidir, porque tudo que vai acontecer nos próximos dias, e eu creio que isso ainda tende a demorar um pouco, eu não vou ser pessimista nem otimista, eu serei realista. A gripe espanhola, por exemplo, há 2 anos mais ou menos, se a gente pegar dentro do aspecto do Rio de Janeiro. Não acredito que serão 2 anos, mas eu sei que não vai acabar isso tão cedo. E quando acabar, nós não vamos voltar de imediato, a não ser que uma cura apareça. E essa cura ainda não apareceu. Se aparecer, eu sei que as pessoas não vão ter problemas em se vacinar, como foi lá. Isso, de alguma forma, nós aprendemos.
apesar de existirem movimentos contra a vacina, em pleno século XXI. Mas entre as coisas que nós estamos ouvindo no século XXI, terra plana, entre tanta coisa, eu acredito que se a cura aparecer, nós não vamos ter problemas. No entanto, se ela não aparecer, conforme a incidência disso diminui, nós vamos levar um grande tempo para colocar as coisas como elas estavam antes de tudo isso começar. Professor Bruno, eu agradeço o espaço da fala aqui. Professor Diego, meu amigo, muito obrigado pela fala. Agora, dando continuidade, então, passarei a palavra aí para o professor Tiago. Muito obrigado, Bruno, novamente, por dar esse segundo bloco para nós discutirmos. E agora eu gostaria de chamar a atenção. Nós fizemos ali uma primeira análise sobre o comparativo entre o direito antes e o direito daquela época, a evolução dos institutos. Agora eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais direcionado sobre os aspectos positivos, principalmente com relação ao direito à saúde, à sistemática da imunização. O que tem de bom? Será que a gente não aprendeu nada? Nós poderíamos ter alcançado certamente cenários muito melhores, evoluído muito mais, mas não evoluímos o total, a totalidade, a plenitude que nós poderíamos. Mas, diante daquilo que nós evoluímos, é interessante fazer aqui alguns comentários. Nós tivemos algumas evoluções de políticas públicas ligadas à área da saúde que merecem destaque. Então, pelo menos nesses quesitos, nós evoluímos. Primeiro, é interessante porque aqui talvez você seja aluno de direito, talvez seja aluno de história, nós precisamos começar a ter um ponto de partida para delimitar o que é saúde. Sim? Poderia considerar 1000 critérios, mas vai ser o mais objetivo possível. Vamos trabalhar em cima do conceito de saúde que é definido pela Organização Mundial de Saúde, a maior referência no mundo sobre esse assunto. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a ideia de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de doenças, e não ausência de enfermidades, de afecções. Então, quando eu penso em saúde, eu preciso pensar na saúde não só em uma estrutura que vai buscar o restabelecimento dela, mas também de uma estrutura que assegurará meios para que eu possa manter a saúde que eu tenho hoje. Sim? E qual o impacto da ausência da saúde? Numa análise individual, você vai falar, olha, Tiago, a saúde é uma questão individual, é uma questão minha. Eu sei que eu tenho que ter uma alimentação saudável, mas eu quero ter um outro tipo de alimentação, isso é a minha vontade, eu trabalho, compro com meu dinheiro a minha comida, ou eu prefiro ter esses hábitos. Isso é uma coisa muito particular. Sim, existem pessoas que podem pensar nessa linha, mas veja que o fato da maneira como a sociedade, como o Estado lida com a saúde, ou até mesmo de cada indivíduo, como cada indivíduo lida com a sua saúde, isso vai gerar um impacto na coletividade. Isso gera um impacto na coletividade de que forma? Se eu tenho um indivíduo que ele não tem uma saúde plena, ou ele não goza de boa saúde, é certamente uma pessoa que, de forma muito precoce, vai depender dos sistemas de assistência social, que vai depender de forma muito mais breve de benefícios previdenciários. É alguém que vai usufruir, vai demandar uma maior estrutura de saúde, que é mantida pelo poder público. É uma pessoa que vai faltar mais ao trabalho, e portanto vai gerar menos riqueza. É alguém que vai gerar menos tributos e, consequentemente, vai representar uma menor receita para o Estado. E aí, lembrando, nós estamos num Estado, desde 88, que é um Estado paisão, que é um Estado que promete inúmeros direitos sociais, mas, para
que aquele estado social aconteça, inegavelmente que eu preciso de recursos. Se eu tenho pessoas que não gozam de boa saúde, todas as demais políticas, todos os demais cumprimentos ou obrigações do Estado, elas caem por terra, porque eu não vou ter arrecadação, enfim. Eu tenho um impacto na coletividade. Por isso que nós temos, em 88, eu nem vou voltar nas constituições anteriores, mas na Constituição vigente, na Constituição de 88, nós tivemos um cuidado muito especial com a saúde. Em que sentido? A saúde passou a ter um status, e ela tem hoje um status de direito fundamental. Isso representa muito para nós. Ter a saúde como direito fundamental, isso faz com que esse direito vire cláusula pétrea, um núcleo intangível da Constituição, de forma que jamais o Estado vai poder se eximir dessa obrigação. Isso força com que o Estado não só reconheça que o indivíduo tenha direito à saúde, como ele passe a ter a obrigação de propiciar meios para que este indivíduo, na verdade, não só ao brasileiro, sim, mas que os indivíduos que estejam no Brasil, eles tenham acesso à saúde. E aí, enfim, veja que, em razão desse direito fundamental que a saúde, esse status que a saúde tem dentro da nossa Constituição, isso obriga que o Estado crie estruturas para a promoção dessa saúde. A mais conhecida, sim, até ao mais leigo, é o SUS. Sim, o SUS, Sistema Único de Saúde. Nós aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos e de outros tantos países, nós temos um sistema único de saúde. O Estado, ele promove, ele dá acesso a uma estrutura de saúde que é custeada por intermédio dos recursos públicos. E isto, veja que o SUS é, dentro da própria Constituição, um dos primeiros compromissos, uma das primeiras obrigações daquele direito que aparece como direito fundamental no início da Constituição. Veja que ele reconhece o direito e dentro dessa própria Constituição ele já começa a apresentar, salvo engano, no 195, a estrutura desse sistema e a necessidade de um sistema que atenda e que promova a saúde. Aonde eu estou querendo chegar? Veja que eu havia comentado anteriormente que saúde não é só promover o restabelecimento dela. O papel do Estado não é só promover o restabelecimento, mas é também promover que eu mantenha o status de saúde, ou seja, que eu não adoeça. Sim? Então, por isso que existem inúmeras políticas públicas para a promoção da saúde. No caso específico, hoje eu gostaria de destacar o nosso sistema de imunização, que é gerido pelo SUS, que inclusive é uma referência mundial. O nosso SUS, SUSão da vida, ele tem vários problemas? Tem. Nós, quando em 88 assumimos uma obrigação de universalizar a saúde, veja que universalizar a saúde em um país de dimensões continentais e com diferenças é um desafio imenso. Então, é uma política pública de 5 anos que faz implementar na sua totalidade. O SUS tem problemas? Tem, mas ele também tem muita coisa boa. E ainda bem que nós temos o SUS. Veja os americanos agora, a situação que estão. Talvez agora nós, como brasileiros, passemos a dar um pouco mais de valor à estrutura que nós temos. E aí, enfim, dentro desse SUS, nós temos um programa que é referência no mundo, que é o nosso sistema de imunização. O Brasil, ele tem um plano nacional de imunização que remonta da década de 1970 e que vem sendo implementado, que vem sendo adotado, que é uma referência para outros países. Em 2004, nós temos o calendário nacional de vacinação. Então, existe
um programa muito extenso que funciona, que chega a praticamente a totalidade da população, e isso contribuiu para que muitas pessoas, esse bom programa, esse exemplo bom do funcionamento do SUS, isso é o que permitiu com que muitas pessoas deixassem de morrer, que muitas pessoas deixassem de adoecer. Nós conseguimos preservar a vida, conseguimos preservar, do ponto de vista econômico também, pessoas que estão menos adoecidas produzem mais, enfim, toda a coletividade no seu mais elevado espectro é beneficiada com a prevenção de saúde. Mas o que nós temos observado, e não é só uma realidade brasileira, nós temos observado o crescimento de uma não imunização. E veja como é diferente talvez os cenários. A imunização, o problema da imunização lá na revolta da vacina, ele se devia em parte à falta de informação. E hoje nós verificamos no mundo inteiro um crescimento de pessoas que não estão buscando a vacinação. E agora nós vivemos num momento em que não dá para se falar que é a falta de informação que afasta as pessoas desses programas de imunização. Não dá para falar que esse programa é inacessível. Sim? Então, veja que a falta dessa imunização em porcentagens satisfatórias pode fazer, e o Brasil corre esse risco, o sarampo voltou, né? Pode fazer com que doenças já erradicadas elas tornem a virar um problema de saúde pública novamente. E existem, Tiago, quais seriam os elementos que eventualmente levariam à falta dessa imunização, ou à não procura dessa imunização? Os motivos são os mais variados, fatores socioculturais, questionamentos com relação à efetividade da vacina, mas vejam que todos são argumentos superficiais, base científica nenhuma. Veja que, no instante, hoje nós temos um amplo acesso à informação, ou de dados. Veja que aqui essas informações não conseguem ser absorvidas por uma parcela da população e fazer com que isso faça gerar algum tipo de reação a ponto de buscar uma imunização. E isso vai gerar algum tipo de impacto no direito de uma forma um pouco mais específica? Sim. A grande discussão que nós temos hoje com relação à imunização, ela vai se dar com relação à imunização de crianças. Porque os pais hoje foram imunizados no passado, quando eram crianças. Mas talvez, por N aspectos agora, tendo uma nova visão da realidade, eles entendem que os seus filhos não devem ser imunizados. E existe uma grande problemática hoje, que o pai que já foi imunizado no passado agora não quer que seu filho seja imunizado. O que é uma irresponsabilidade muito grande. Diante desse cenário, já visualizando esta realidade, o ECA, sim, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece como uma obrigatoriedade a vacinação de crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, ao pai não lhe é dada a faculdade de não vacinar, ainda que existam questões de ordem religiosa, porque aí poderia se discutir porque o direito à saúde é fundamental, mas você também, por outro lado, tem o direito à liberdade de crença, e se a crença dele, se a fé dele entende que não deve ser imunizado, a gente teria ali um choque de direitos fundamentais. O entendimento hoje da doutrina e de toda a estrutura da jurisprudência também é todo unânime. O pai não tem esta faculdade entre o direito de crença, de fé, de liberdade religiosa e o direito à saúde daquela criança que ainda não tem discernimento para definir qual é a sua fé. Prevalece o direito à saúde. E pais que não imunizam os seus filhos estão sujeitos a serem compelidos, obrigados a fazer isso
Existem várias sentenças que nós temos recentes, justiça obrigando os pais a levarem as crianças nos programas de imunização. E há também, na área do direito penal, embora não seja a minha especialidade, mas existem algumas pessoas que entendem que dentro deste cenário, se a criança vem adoecer por aquela doença que não foi imunizada pelos pais, os pais responderiam por homicídio. Mas veja, é um posicionamento teórico, eu não encontrei dentro das minhas pesquisas relatos de pessoas que hoje estejam respondendo processos por homicídio porque os filhos não foram imunizados. Mas é uma possibilidade teórica. Sim? Então essas seriam as minhas considerações para esse momento. Perfeito, professor Tiago. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Bom, meus amigos, dando continuidade então, chegamos aí ao final da nossa mesa redonda com esses míticos professores, meus amigos, professor Tiago e professor Diego, meus amigos, parabéns. Nossa, eu fiquei aqui ouvindo e babando, porque foi tanto conhecimento, tanta discussão, e ver essa situação do Brasil no passado e hoje, né, é muito interessante. Tenho certeza que tanto os alunos do direito, quanto da história, quanto outros que estão aqui a nos assistir, vão sair muito enriquecidos. E por obviedade, meus amigos, nesse contorno final, eu gostaria que vocês fizessem uma conclusão, mas também concomitantemente, se possível for, passar para os alunos que estão nos assistindo seus contatos, não sei, de e-mail ou de rede social, para se eles quiserem fazer perguntas, eles poderem, porque, queira ou não, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, não é? Pois bem, então, dando seguimento aí no formato que foi todo o período, eu vou passar a palavra ao professor Diego para encerrar, tá bem? E depois passo a palavra ao professor Tiago. Olá, Bruno. Primeiramente, agradecer, porque é sempre uma satisfação poder manter esse diálogo entre história e direito. Tem sido uma prática já de algum tempo nossa e eu sou muito feliz por poder participar de todas elas. Inclusive, sempre defendi que nós precisamos nos aproximar ainda mais, os cursos todos, né? Nós todos ali no Unisal, por exemplo, a gente tem uma equipe fantástica, gigantesca, onde a gente pode estar ali discutindo vários assuntos sobre várias perspectivas. Estar aqui hoje falar da história, falar da revolta da vacina é muito bom, a gente nem vê o tempo passar. Tocaríamos aqui até o final da noite facilmente. São muitos assuntos, são muitas coisas que vêm na nossa mente para que possamos então dialogar e pensar esse período. Eu acho que é nosso papel resgatar e buscar na história informações para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo, fazer essas conexões. A história, ela é a responsável por conectar tudo isso, porque é a nossa própria ação, é a ação humana acontecendo. Então, por que não recorrer à história, não buscar na história os elementos para nos ajudar a entender nossa sociedade, entender nossas ações, entender nossa cultura? Se todos nós passarmos a olhar para isso, também estaremos cumprindo nosso papel cidadão, também estaremos contribuindo para que a nação possa crescer. E aí, todos juntos, nós poderemos fazer um Brasil muito melhor. Com relação à questão do momento que nós estamos vivendo, é hora de aguardar, é hora de esperar agindo, esperar fazendo, mas vamos fazer isso em nossas casas, vamos recriar. Há uma oportunidade fantástica aí para a gente estar fazendo, para a gente estar produzindo. As ideias surgem nos momentos de crise. As grandes ideias que surgiram lá no começo do século XX e vão surgir no começo do século XXI, pós uma crise. Então, assim, invista em você, busque conhecer mais da sua área e de outras áreas. E assim, foi um prazer estar aqui. Eu vou deixar para vocês meu e-mail, que é diego.almeida@unisal.br, e também o meu site, que é diegoamaro.com. Lá, eventualmente, eu faço algumas reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a história e sobre outros assuntos. Fico à disposição lá também. O Facebook é Diego Amaro de Almeida. Estou aqui para conversar, dialogar, vai ser muito bom bater um papo sobre a nossa história. Um grande abraço.
Professor Diego, meu amigo, meu irmão, eu não tenho palavras para te agradecer. Sinceramente, a nossa parceria vem de muito tempo, somos amigos há um bom tempo, e meu amigo, sem você a me guiar, a dar ideias, a promover eventos no curso de Direito, nunca teria ficado tanto tempo quanto fiquei, já estou aí no meu 6º ano, e quando Vossa Excelência alçou a condição de coordenador aí do curso de História, foi uma alegria, porque é um curso que eu ainda serei aluno. Meu sonho é estudar História no Unisal e quando sair da coordenação, acho que vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer, me matricular no curso de História, não vou negar. E nesse sentido, Diego, eu queria lhe agradecer por demais. Saiba que vai ser um crescimento gigante para os alunos do Direito ouvir as suas palavras. Tenho certeza que será de grande valia. Todos no curso de Direito têm muita saudade das suas aulas, um dos professores mais queridos. Muito obrigado e parabéns, porque foi espetacular toda a sua explanação. Eu que agradeço, Bruno, e vai ser um prazer tê-lo na história, mas eu espero e confio que ficará coordenador muitos anos ainda, porque os alunos te admiram, respeitam, gostam muito de você. Eu lá tento me espelhar um pouco e conseguir realizar um trabalho próximo do seu, mas é difícil, pois a dedicação que você tem, o cuidado que você tem, o carinho que você tem pelos alunos é único. Então eu torço para que dure muitos anos e que a gente possa estar fazendo vários projetos juntos aí nas próximas décadas, né? Vamos falar em bastante tempo. E Thiago, foi um prazer poder estar aqui dialogando com você. Eu estou encantado, aprendi muito, falei, eu estava aqui tomando nota, fazendo as conexões aqui do Direito e da História e estou assim encantado. Foi um ganho muito grande para mim também. Senhor Diego, é espetacular. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas lisonjas. Nem estava esperando. Muito obrigado, meu irmão. E agora, em caráter de continuação, vou passar a palavra ao professor Thiago Gomes, meu irmão, para fazer as conclusões aí. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite. Sempre falar sobre o relacionamento de direito e saúde é algo que me traz um prazer, uma alegria muito grande. Afinal, se você não tem saúde, você não tem. Qualquer outro direito ele fica para segundo plano. Poder discutir isso ainda numa perspectiva histórica, que é uma paixão também que eu tenho, que eu gosto muito também, e que é muito importante para o profissional do direito. Para que a gente entenda, nós não somos meros aplicadores da norma. Nós, o operador, ele só reproduz o processo. Nós não, nós pensamos o direito. A nossa atividade não é meramente mecânica. E isso faz com que, para o nosso bem entender, para o nosso bem, o bom andamento do nosso trabalho, nós precisamos compreender por que os institutos que existem hoje, eles são da forma como são. E a melhor forma de conhecer e saber por que a nossa estrutura é assim é analisando a história. Acho também que essas iniciativas são pioneiras e agradeço nosso querido amigo Diego. Foi uma oportunidade também de muito aprendizado, fico muito feliz. E agora falando para você que é nosso aluno, se você é nosso aluno ou não é, primeiro, se você é nosso aluno, você já nos conhece, pode encontrar por meio dos nossos caminhos oficiais. Fica o convite, meu e-mail, caso você ainda não tenha, é professortiagogomes@gmail.com. O Instagram é Thiago Gomes ADV, também sempre estou postando coisas relacionadas à temática do direito em saúde lá. Fica o convite para que você acompanhe as discussões também lá. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Como já mencionei, é sempre uma alegria poder falar desse assunto. E fica o convite para você que é nosso aluno Unisal. Nós temos um grupo de pesquisa em saúde. Nós, todo semestre, estamos discutindo, promovendo encontros para discutir temas relacionados ao direito em saúde. Ter você fazendo parte vai ser uma alegria imensa. E finalizando,
Bruno. Eu acredito que se nós podemos tirar uma grande lição, tanto da revolta da vacina, como esta situação que nós estamos vivendo do Covid-19, sempre uma crise é uma oportunidade de mudança. Sim? A crise é uma oportunidade para nós nos reinventarmos, para que nós possamos rever paradigmas. E talvez desejo muito que as pessoas que assistam, que estão assistindo ou que vão assistir esse material, levem no DNA todas essas ponderações que nós fizemos. Porque amanhã você vai ser o gestor público. Amanhã você vai ser o agente político. A caneta vai estar na sua mão. E para que você tome decisões sábias, para que você não se confunda no uso do seu cargo e se misture com políticos, tudo isso que nós discutimos vai ser fundamental. Então, pense, não só assista somente como mais um encontro, como mais um momento. Tome todas essas experiências que nós dividimos como uma oportunidade para que amanhã, quando você for agente de mudança da sociedade, você construa o caminho correto. Nós precisamos de boas pessoas bem intencionadas e que tenham essa visão um pouco mais pragmática. Sim? Então, Bruno, novamente agradeço, Diego, agradeço e com isso encerro a minha fala. Muito obrigado. Perfeito, meu amigo, meu irmão, professor Tiago, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, saiba que foi de grande valia. Vossa Excelência é um amigo de longa data, um irmão ao qual guardo no coração, mas acima de tudo é um grande professor. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela explanação. Até revelo àqueles que aqui não estão, né? Durante a fala dos dois professores, eu não me resisti, mandei um WhatsApp aos dois, parabenizando. Foi brilhante, foi espetacular. Ao ver um vídeo do Eduardo Bueno, professor de História, sobre o tema, fiquei muito animado e mandei um WhatsApp para o professor Diego e para o professor Tiago. O professor Diego é uma referência em história no Brasil, um dos maiores professores que conheço, presidente do IEV, conhecido nacionalmente, vira e mexe está na Rede Globo, televisão, dando entrevista. E de outro lado o professor Tiago Gomes, que na nossa região é referência em direito médico, né, na área aí de saúde pública também, direito administrativo e tributário. Então, quando o convidei, sabia da grandeza desse professor, sabia que não poderia ser diferente. Para você que nos assistiu, saiba que se isso aconteceu é graças aos esforços dos dois professores, professor Tiago, professor Diego, e também da instituição, do Unisal, que tanto apoiou a nossa querida professora Graziele, diretora, também nossa querida diretora financeira Silvia e o padre Sérgio na unidade de Lorena, que apostam nessas iniciativas. Também a nossa ilustre reitoria aí, nas figuras da professora Eliana, do padre Capucho, do Antônio Watson também, todos os nossos reitores, pró-reitores, muito obrigado por todo o apoio. Acho que falo em meu nome, mas também no nome do professor Diego, que é coordenador. Se esse evento acontece, é graças ao apoio de toda a instituição. Obrigado a todos. Tchau, tchau, meus amigos.